Senhor, irmãos, bom dia. Mais um sábado estamos aí para uma glória do Senhor, para compartilharmos daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Interessante que Deus tem colocado no meu coração nesse tempo, com relação à nossa vida, a nossa posição, nosso posicionamento com relação aos nossos filhos. Eu queria compartilhar com os irmãos aquilo que Deus tem falado profundamente no nosso coração. A Bíblia é cheia de exemplos de pessoas que, bem-sucedidas na vida cristã, no entanto, os filhos não foram assim, copiar o exemplo dos pais. Há uma necessidade urgente, irmão, de nós nos posicionarmos em relação aos nossos filhos, a criação, o doutrinamento, o ensinamento que nós passamos. Interessante que a Bíblia tem textos que eu queria compartilhar com os irmãos. Lá em Salmo 132, versículo 12, diz assim: se os seus filhos forem fiéis à minha aliança, aos testemunhos que eu lhes ensino, também os filhos dele o sucederão no trono para sempre. Aqui nós vemos que o que Deus quer é uma continuidade de bênção. Mas como é isso? É mediante aquilo que Deus tem falado, a observância do que Deus tem nos falado. Lá em Deuteronômio 11, 19 diz assim: ensine seus filhos conversando a respeito delas, quando estiverem sentados em sua casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitarem, quando se levantarem. A gente vê que o tempo todo eu preciso de estar com esse intuito, com esse desejo, que meu filho aprenda, que meu filho conheça, que meu filho saiba. E a questão de Deus, ele precisa conhecer a Deus, ele precisa ter uma experiência com Deus. Lá em Deuteronômio 6, 7 diz assim: ensine-as com perseverança ou persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. E no Salmo 34, 11 diz assim: venham, filhos meus, ouçam-me, e eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Nós temos, quando a gente apresenta as crianças na igreja, é interessante que nós lemos sempre o texto de Provérbios 22, 6, ensine a criança, instrua a criança no caminho que ele deve andar, e ainda quando for velho não se desviará. Então que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, nesse tempo presente, irmãos, nos apropriar desse posicionamento tão necessário nesse dia. Nós vemos pessoas gabaritadas, pessoas que foram exemplos na Bíblia. Nós temos aqui o exemplo de Eli. Eli, quando ele falou com Ana que ela ia ter um filho, a palavra de Deus na boca dele, o poder da palavra de Deus. No entanto, os filhos deles, Ofni e Finéias, a Bíblia diz que os homens eram como filhos de Baal, eram filhos pervertidos, que não acompanhavam a posição do pai. E o pai, sabendo disso, ainda não procurou doutrinar os filhos. Nós temos a posição também de Samuel. Samuel teve um tempo que ele chamou os filhos dele, chamou o povo de Israel, já estava ficando velho, e ele disse: vejam a minha conduta, vejam como eu estive diante, como eu procedi, o meu procedimento. Tem alguém que tem que falar algo contra mim? A Bíblia diz, no entanto, que os filhos deles, os próprios filhos deles, não eram assim como ele. Não tinha o mesmo posicionamento. Então nós precisamos, irmãos, é um momento difícil. E se você for ver que todas as vezes que ocorre esse distanciamento do filho, na Bíblia, pelo menos na Bíblia, ocorreu coisas pesadas. Você vê Eli, quando os filhos foram com o povo guerrear, a arca foi tomada. Vemos os filhos de quando Samuel colocou os filhos como juízes, para substituí-lo. Não agradou o povo, então o povo pediu um rei. Já houve uma mudança, uma transição. Se nós formos ver mais textos ainda, nós vamos olhar o rei Ezequias. Interessante que quando Deus falou para Ezequias: põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer, Ezequias orou e pediu para Deus. E Deus teve misericórdia, Deus deu mais 15 anos para ele. A questão Deus já tinha dado uma ordem para ele: põe a sua casa em ordem. Eu acho que o que nós precisamos
É hoje, irmãos, é isso. Dessa doutrina, pôr a nossa casa em ordem. Nós temos os nossos filhos. Eles precisam ser santos. Eles precisam viver o Evangelho. Eles precisam andar nos caminhos do Senhor. Eu quero só, para fechar também, falar sobre a doutrina do judaísmo. O judaísmo tem o texto que está lá em Deuteronômio 6, que vai do texto de Deuteronômio 6, de 4 até o 9, que diz assim: ô filho meu, o Senhor teu Deus é o Deus único. Então o que eles fazem com os filhos dele? Eles ensinam com persistência os filhos dele. Eles começam a ensinar os meninos desde pequeno, nenenzinho de colo, eles já vão ministrando esses textos para essas crianças. E essas crianças vão crescendo. Então eu peço aos irmãos, eu falo para os irmãos, para que nós, em nome de Jesus Cristo, nesse tempo, comecemos a andar com os nossos filhos, a ensinar os nossos filhos, a doutriná-los, a estar com eles. Vamos começar a tomar posse do que é nosso, irmãos. O nosso filho vai à igreja, eu posso ir com ele, eu devo ir com ele, é estar junto. Às vezes eu vou, deixo ele na igreja, mas o importante é caminhar junto. Nós precisamos disso, os nossos filhos precisam disso, ter essa base, ter esse posicionamento, ter essa direção, ter essa bênção. O pai, a mãe, estar juntos, lutar junto, orar junto, jejuar junto, ver que aquilo que eu sirvo, aquilo que eu creio, que seja mesmo o posicionamento dele. Amém? E que Deus possa nos abençoar. Eu queria terminar esse momento lendo um texto ali que Paulo conversou com Timóteo. Ele declarou a Timóteo. Diz assim, lá em 2 Timóteo 3, de 14 a 17. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. É isso que Deus tem para nós, irmãos, para os nossos filhos, para a nossa geração, para os filhos dos nossos filhos. É isso que Deus tem. Que Deus possa abençoar a cada um de nós, que Deus possa abençoar a nossa família, a nossa herança, a nossa geração. Em nome de Jesus, eu quero orar com os irmãos. Ó Deus, eu quero pedir em nome de Jesus a tua bênção, Senhor, sobre essa casa, sobre essa família, sobre esse pai, essa mãe, esses filhos, esses jovens, Senhor. Ó Deus, essa geração que está sendo tão perseguida, nós vemos, ó Deus, através dos filmes, das séries, dos videogames, dos jogos, ó Deus, quantos ataques estão sendo, ó Deus, em oposição àquilo, à doutrina, ao ensinamento que o Senhor tem através da tua palavra. E nós queremos orar hoje pedindo, ó Deus, que todo esse jugo, que todo esse grilhão seja quebrado, que os nossos filhos, ó Deus, venham ser vasos de honra, que os nossos filhos venham ter as experiências deles, que os nossos filhos venham ser cheios do Espírito Santo, ó Deus, que os dons e, ó Deus, os sinais se manifestem em nossos filhos e através dos nossos filhos, ó Deus, essa nova geração, ó Deus, que venham conquistar, ó Deus, que venham ser a igreja, a noiva amada, aquela qual o Senhor, ó Deus, morreu e se entregou derramando o teu sangue. Ó Deus, nós pedimos a tua bênção e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Um bom dia.